A gente vai falar sobre um assunto muito importante, importante, eu acho assim, para a humanidade, né? Mas que nem todo mundo tem tanto acesso, ou vamos dizer assim, conhecimento, né, Juliana? Essa semana eu É aprendi a verdade. chamar a doutora Juliana de Juliana. Ela falou, me chama de Juliana. Então, demonstrando assim a minha total ignorância no assunto, eu trouxe um poema pequenininho, uma pessoa chamada Andressa Trindade, que se chama Direitos, ai meu Deus, que fala sobre direitos e deveres. É, eu estou no assunto, né? E é bem Tá, curtinho. Eu vou dividir, tá bom? Com a gente isso. vamos lá. Então, vamos lá. Então, meu nome é Adriana Barros, eu sou mãe do Arthur Barros, é o meu filho adolescente com autismo, e eu queria dividir isso aqui com vocês hoje. Direitos e deveres. Direitos e deveres estão escritos na Constituição. Mas como devo agir em meu papel de cidadão? Nos direitos quero respeito, que sejam cumpridos um a um. Nos deveres vem minha parte de não esquecer nenhum. Dizer não à violência, ao descaso, à corrupção. Faz parte dos deveres de toda a população. Lutar por terra e moradia, por justiça e educação. Acabar com o desemprego e com a discriminação. Se os direitos são corruptos, ou nada disso, se os direitos são cumpridos pelo governo e pela sociedade, garantem a todos nós viver com dignidade. Olha, gente, como é bonito isso aqui. É um pedacinho do poema que eu encontrei e eu achei legal dividir com a gente, porque a arte também nos faz seres humanos, mas sem os nossos direitos, nós não estamos completos. Tá bom? Com certeza. É isso, então, que eu queria dividir. Quero dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui com a Juliana. E eu vou pedir para ela ficar bem à vontade, se apresentar, ficar bem tranquila, que agora, olha, eu vou até anotar aqui que eu vou aprender muito, hein, gente? Bora aprender? Bora aprender. Obrigada, viu, Juliana? Fica à vontade. Obrigada a você, Adriana, pelo convite. A Adriana é uma pessoa especial que eu conheci há pouco tempo, mas a gente tem trocado bastante informações aí e temos algo em comum que as duas têm um filho, né? Dentro do espectro. O Arthur é um pouquinho mais velho que o Bruno acabou de completar 11 anos, então a Adriana tem muita coisa aí para me falar conforme o Bruno vai crescendo para trocar experiências. Bom, eu sou Juliana, além de ser a mãe do Bruno, que tem 11 anos e é um garoto que está dentro do espectro, eu sou advogada. A minha área de atuação principal é a área trabalhista, né? Então, quando eu me formei lá em 2000, eu comecei a trabalhar na área trabalhista. E conforme as coisas vieram acontecendo, o Bruno nasceu, suspeita do diagnóstico, eu fui me envolvendo mais com essa parte do direito das pessoas com autismo, em especial, mas o direito das pessoas com deficiência, tanto que hoje eu estou fazendo uma pós-graduação na Universidade de Miami, me especializando nisso, né? Porque eu acho que isso que é importante. O básico a gente sabe, a gente aprende, mas é importante você se especializar e saber os pormenores. A gente fala no direito que muitas vezes as leis têm lacunas, né? Então, é importante, quando você se especializa, aprender essas lacunas, né? Fazer o bom uso da lei, né? Então, hoje eu estou fazendo a pós-graduação para me especializar exatamente nesse assunto, né? Aproveitando o gancho aí do poema que você nos trouxe, eu sempre inicio as minhas palestras, as conversas, falando que a gente tem uma lei, que a gente chama de lei maior, é a nossa Constituição Federal, tá? Ela é a nossa lei maior, acima dela não tem nada.
né? Então, tudo que está na Constituição se sobrepõe, tá? Ela é o que rege. Então, lá, a gente sabe, apesar de nunca ter, a maioria, acredito que a maioria das pessoas nunca ter pegado uma Constituição e ficar lendo, a gente sabe que temos todos direitos à educação, à saúde, à moradia, mas como é que isso funciona? Como que a gente faz aplicar essa lei? Quem que a gente tem que procurar quando essa lei não está sendo cumprida? Então, é isso que eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês. Existem duas leis específicas. Adri, se acontecer de alguém fazer alguma pergunta, você, por favor, me interrompa. Pode me interromper, fazer a perguntinha, porque eu não consigo acompanhar. Eu fico tão concentrada no raciocínio que eu não acompanho, tá? Então, existem duas leis que regem a questão em especial, a questão do autismo, né? A primeira dela é a que a gente conhece como a Lei Berenice Piana, tá? Que é a Lei 12.764/2012. A Berenice Piana, ela é uma pessoa que luta muito pela causa, tem um filho autista, então foi dado o nome, a lei foi dado o nome dela, né? E por que essa lei é tão importante? Que foi através desta lei que o autismo passou a ser reconhecido como uma deficiência. Então, quando você fala de pessoa com deficiência, hoje o autismo está incluído dentro desses direitos, né? Então, muitas vezes, algumas mães que os filhos têm TDAH me perguntam: os direitos para as crianças que têm TDAH são os mesmos? Infelizmente, hoje, o TDAH ainda não é considerado como uma condição especial que se inclui como deficiente, tá? Então, ele não tem os mesmos direitos, não se aplica a mesma lei, né? Então, a Lei Berenice Piana, ela veio para quê? O principal dela, entre outras coisas, para nos colocar que a pessoa autista hoje é considerada uma pessoa com deficiência, tá? E a segunda lei, que é super importante, é a lei de inclusão, né? Que é a Lei 13.146/2015. Essa lei de inclusão, ela veio para especificar determinadas condições para incluir essas pessoas na sociedade como um todo. Então, em especial na escola, que antigamente a gente trabalhava com classes específicas, né? Não tinha a classe mista que a gente fala, né? Onde o aluno ele é incluído dentro da sala de aula, onde ele vai estar junto com os demais colegas, né? Então, assim, essas são as duas leis bases da qual a gente trabalha para todas as situações. Eu fiz um esquema, porque vieram algumas perguntas, e para eu não me perder, eu fiz um esquema de tópicos. Então, tem gente que pergunta em relação às questões de escola, saúde. Então, eu vou seguir o meu raciocínio aqui. Lembrando, qualquer coisa pode me interromper, tá bom? Tá ótimo. Bom, antes de entrar já nos tópicos, eu coloquei aqui que é importante. Eu gostaria de ler o artigo 88 do Código Penal, tá? O artigo 88 do Código Penal diz assim: praticar, induzir ou incitar discriminação
de pessoa em razão da sua deficiência é crime, com pena de reclusão de 1 a 3 anos ou multa. Então, recentemente a gente teve um caso que foi muito comentado na mídia a respeito de dois, não sei nem se eu posso dizer que são comediantes, né? Duas pessoas comediantes, né? Eles se intitulam comediantes e que faziam piadas jocosas em relação a deficientes com síndrome de Down, com autismo. Isso teve uma repercussão muito grande, tá? E eles vão ser processados, porque realmente isso é crime. Então, você, de alguma maneira, eles colocaram a condição, a deficiência, de uma maneira jocosa, fazendo graça. E só quem tem uma criança, um adulto, pode ser um filho, um irmão, um parente, um amigo, que tem essa deficiência, seja ela o autismo, ou o Down, ou uma paralisia cerebral, sabe o quanto é difícil, né? Então, assim, isso que a gente tem que pensar. Nós temos que comprar briga, viu, Adri? Eu falo assim para as pessoas, não tenham medo de comprar briga, porque a gente só vai conseguir alguma coisa se a gente exigir que a lei seja aplicada. Então, a gente vai entrar no tópico da escola quando negam, por exemplo, aceitar uma criança de inclusão. É óbvio que ninguém quer que o filho estude numa escola que já de início falou assim, não, nós não temos vaga para o seu filho. Mas eu acho que, assim, você tem que ir lá e denunciar na Secretaria de Ensino que aquela escola, você entendeu? Porque as coisas, elas só acontecem se a gente bater o pé. Porque se a gente depender do governo, das entidades públicas, não funciona, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com... Eu já falei das leis... Aqui, com a escola. Então, vamos lá. Primeira pergunta que normalmente as pessoas fazem. Quero matricular meu filho numa escola, independente de ela ser pública ou ela ser particular. A escola não pode negar a vaga pela condição da criança em ser deficiente. Uma coisa é ela falar assim que nessa sala não temos, a turma está fechada. Agora, pela condição, não. Existe um número de crianças de inclusão, um número fixo de inclusão por sala de aula? Não. Porque às vezes a escola fala assim, é que na sala, nessa série, já tem um aluno de inclusão, como se tivesse preenchido a vaga. Isso não existe, tá? Não existe limite de números de alunos com inclusão. E aí, quando eu falo inclusão, pessoal, eu estou falando de todas as deficiências. Deficiência física, deficiência visual, Down, autista, tá? Então, assim, não existe limitação. Tudo bem? Cheguei na escola, fui lá, recebi um não da escola. O que eu faço? Você, como eu acabei de falar, ninguém quer que seu filho estude numa escola onde você já vê que de cara a escola não quer receber o seu filho, né? Então, a gente imagina que a gente vai ter problema, mas o que eu faria se tivesse acontecido em algum momento comigo? Eu iria procurar uma outra escola e iria denunciar, sim, na Secretaria de Ensino, fazer uma carta e levar na Secretaria de Ensino. O que eu gosto normalmente de pedir para os pais fazerem? Quando vai na escola e recebe um não,
pedir sempre que dê algo por escrito. Ah, a escola não tem vaga, já foi preenchida a vaga para inclusão. Ai, me escreve. Se a escola se recusar, você começa a filmar. Pode filmar, porque isso é prova de que aquela instituição de ensino está se recusando a receber aquele aluno. E não tenha medo, não, se precisar filmar, filme. O que eu falo assim, não vamos descer do salto, mas fala, não, mas não é isso que você está me falando? Você está falando que a escola, como aqui já preencheu a vaga, não tem vaga, então eu só estou filmando. Não foi isso que você falou? Se foi isso que você falou, por que eu não posso filmar? Ou por que você não pode registrar por escrito? Né? E fazer a denúncia, ok? Então, esse é o primeiro ponto de a gente saber. Independente de ser escola pública ou particular, é igual, tá? Outro ponto que me perguntam muito, acompanhante terapêutico. Toda criança tem direito ao acompanhante terapêutico? Não. O que acontece? Normalmente, essa criança, ela é acompanhada ou por um neurologista ou por um psiquiatra, que faz o acompanhamento regular com essa criança de tempos em tempos. E é através de uma solicitação deste médico, um laudo, onde ele vai colocar a necessidade que aquela pessoa tem de um acompanhante, né? Porque não consegue fazer as coisas sozinhos, porque não consegue observar, enfim. O médico que o acompanha, ele vai ter que fazer um laudo e solicitar. Então, a condição de ser autista não dá direito direto a ter um acompanhante terapêutico. Precisamos ver o comprometimento dessa criança. E quem pode avaliar isso é o médico que acompanha essa criança. Muitas vezes a mãe fala, não, mas eu quero acompanhante porque eu preciso saber se meu filho vai estar fazendo certo ou não. Mas o médico, ele tem esse olhar. Então, assim, somente com o laudo do médico solicitando é que eu posso exigir da escola esse acompanhante terapêutico. Fui com a cartinha do acompanhante terapêutico, do médico, o laudo lá na escola. Chego lá na escola, dou uma cópia deste laudo e faço uma cartinha. Olha, tendo em vista a solicitação do médico que acompanha o menor fulano de tal, venho requerer. Por quê? Porque o acompanhante terapêutico, quem deve arcar é a escola. E os pais, eles não podem falar assim, eu vou chamar o fulano de tal para ser terapeuta. Não. Tudo é a cargo da escola. Então, a escola tem que providenciar esse acompanhante e ela também que vai ser responsável pelo pagamento desse acompanhante, tá? E quando eu falo em escola pública, também cabe à instituição de ensino, tá? Então, vai caber ao município ou ao estado providenciar essa pessoa e remunerar essa pessoa. Não pode ter nenhum custo aos pais, tudo bem? Então, o que eu falo para os pais? Cheguei lá na escola com a minha, pode ser uma cartinha de próprio punho, solicitando, anexando o laudo, faço um protocolo de entrega. Nesse papel, você coloca assim, que você aguarda o retorno, né, em 10 dias. Passados 10 dias, você vê o que a escola te respondeu. Se sim, já estamos verificando, tal. Que ótimo, muito bem, a escola é maravilhosa. Se não, por que não? Mas tem o pedido, você pode me fornecer isso por escrito?
Por que que a escola não pode providenciar? O que está acontecendo? Novamente digo, sempre por escrito. Recusou escrever? Filmar. O que que eu vou fazer? Eu vou na Secretaria de Ensino com uma cartinha com cópia da minha solicitação da escola, do laudo médico e da negativa da escola. E vou pedir também prazo para que a delegacia de ensino venha a me dar um retorno disso. Eu nunca vi ficar demorando. Em coisa de 2 dias, a Secretaria de Ensino, ela vai lá, ela vai na escola e vai perguntar assim, o que está acontecendo aqui? E aí, de um dia para o outro, essa pessoa aparece, né? Esse acompanhante terapêutico, ele aparece, é uma coisa incrível. Ele é uma fênix, porque ele surge das cinzas, né? E dá super certo. Infelizmente, como nós somos da área do direito, tudo que a gente fala que só está no mundo jurídico aquilo que é palpável. Por isso que eu sempre peço para ser numa condição por escrito, mas a gente sabe que muitas vezes se recusa. Então, hoje, conversas de WhatsApp, vídeos, hoje faz parte do nosso mundo e estão sendo aceitas também como meio de prova a respeito da recusa, né? Então, e funciona. Então, com relação ao acompanhante terapêutico, era mais ou menos isso que as pessoas têm dúvida, se todo mundo tem direito e se a escola nega, o que eu devo fazer. Outra coisa, tem algumas crianças que têm um comprometimento um pouco maior e não conseguem acompanhar o conteúdo pedagógico daquela série que ela se encontra. Então, como que vai ser isso? A escola é responsável por fazer toda e qualquer adaptação necessária do material, tá? Para aquele aluno específico, sem que nenhum custo seja exigido dos pais. Então, vamos dizer, tem lá a apostila ensinando alguma coisa para aquela criança. Só que aquele jeito que está lá, aquele monte de texto, uma coisa, a criança ela não consegue. Porque o meu filho ele entende melhor por cards, por desenhos, contando uma história. Então, todo e qualquer material que tem que ser adaptado para aquela criança é de responsabilidade da escola, tá? E não pode ser cobrado dos pais ou responsáveis qualquer custo com relação a esse material especial. E aí, pois não. Interromper, a gente teve uma experiência com isso aqui na nossa família, né? A vez que nós procuramos eu fui à delegacia de ensino, que aqui é da região centro, né? A Casa Verde. Eu tive que acionar. E foi por causa de adaptação de matéria, de conteúdo. Que a escola não estava... Por exemplo, cada ser humano tem a sua particularidade, o autista é ser humano, e o Arthur tem algumas matérias que ele vai bem, outras matérias que ele tem dificuldade. E o Arthur estava passando por uma espécie de exclusão de matérias que ele, vamos dizer... vai muito bem como geografia, por exemplo, e ele não participava das atividades e eu, por vezes e vezes, falando para a escola que ele poderia participar. Trabalho de bimestre, o Arthur fora. Eu acionei a delegacia de ensino no dia seguinte, às 8 horas da manhã. O responsável, eu esqueci o nome do cargo dele, ele estava na porta da escola conversando com a escola na manhã seguinte. E resolveu. É o que eu falei.
Funciona, funciona. Se tem uma coisa que funciona, é isso. E aí, pegando esse gancho, Adriana, por que a gente fala do PEI, né? O Plano Educacional Individualizado. Então, vamos lá. O PEI, ele é um documento que todas as crianças com necessidades especiais têm direito. Então, a gente está falando o autista, o Down, o deficiente físico. Por quê? Porque é um planejamento. Então, eu vou começar o ano, eu vou fazer um planejamento. Eu vou pegar aquela criança, eu vou, junto com os terapeutas, com os pais daquela criança, eu vou ver qual é o conteúdo que eu vou dar esse ano. Então, a gente vai conversar. Qual é a maneira que essa criança ela se expressa melhor? Ela fala, ela precisa de cards, ela precisa desenhar, rotina, precisa ter a rotina dela ali para ela verificar. Então, o PEI é um documento que precisa ser elaborado, tá? Porque você vai planejar todo o ano letivo dessa criança, de como que você vai fazer. É óbvio, a cada 1,5 mês, 2 meses, você pode rever. Então, eu planejei trabalhar de uma certa maneira e, de repente, fazendo aquilo, eu percebi que não está sendo muito produtivo, eu tenho que fazer algumas alterações. É possível, mas você tem um planejamento e é algo que muitas escolas não fazem, né? Então, assim, e aí a escola exige das crianças que eles entrem, que eles façam a adaptação para inserir dentro daquele conteúdo pedagógico que todos têm que fazer, quando na verdade é o contrário, né? Então, assim, não adianta a escola te fornecer o PEI no final do ano, não adianta a escola fazer sozinha o PEI, não. O PEI, ele tem que ser um documento elaborado com os pais, porque quem melhor do que os pais para saber quais são as necessidades dessa criança? O que, no momento... Porque aí, quando eu falo, não é só conteúdo pedagógico. Vamos dizer que, por uma frustração, que ele não está conseguindo entender alguma coisa, o seu filho vem a ter uma crise dentro de sala de aula. E ele não tem acompanhante pedagógico. Então, ele fica muito nervoso. O que esse professor vai fazer? Nem todo autista gosta de toque. Às vezes, se você for tocar para tentar acalmá-lo, isso pode gerar uma coisa muito pior. Então, quem melhor do que a mãe para saber, olha, quando acontecer esse tipo de situação, ele precisa ou sair, ou se acalmar, ou deixa, ou abraça, ou levanta. Enfim, a mãe sabe qual é o jeito que o filho tem para se acalmar, para se reorganizar. Então, isso é muito importante. A gente não trabalha só as questões pedagógicas, a gente trabalha todas as questões que envolvem essa criança, né? Então, por exemplo, o meu filho, vou dar um exemplo do meu filho. O meu filho, ele não precisa estar olhando para o professor, tá? Para entender a matéria. E se você obrigar ele a ficar sentado, quieto, olhando para o professor, ele fica extremamente agitado, vai se irritando e aí desencadeia uma crise. Então, o que a gente permite? A gente permite ele a ficar com uma folha, na verdade é um caderno de desenhos, onde o que o professor está falando, em especial nas aulas de história, geografia, ele vai desenvolvendo através de desenho o conteúdo dado em sala de aula. Então, por exemplo, o professor
O professor estava dando o Egito Antigo, né? Então ele começa a desenhar as pirâmides, o faraó, a múmia, entendeu? Então, assim, você percebe agora, qualquer momento que esse professor chamar a atenção dele para fazer alguma pergunta, ele responde. Muito Então, bom. esse professor, ele precisa saber de antemão que o meu filho, ele nem sempre vai estar olhando para ele e que ele vai estar desenhando, mas que não é uma falta de educação, falta de respeito em relação ao professor, ao mestre que está dando aula. É o jeito que ele tem de se concentrar e participar da aula. E ali a coisa flui, Adri. Quando, se de repente eu obrigá-lo a ficar sentado no padrão convencional, olhando para o professor quietinho, não rola. Então, isso é conversado, debatido no começo do ano. E aí também tem os terapeutas, a psicóloga, o psicólogo que trabalha com essa criança, o TO, enfim, que vão oferecer outros pontos que podem ajudar na criação desse plano. Por isso que é tão importante. E aí eu digo para todos os pais, nós temos que exigir meses antes do início da aula. Normalmente eu já faço assim, o que eu, Juliana, faço. No final do ano, antes de entrar naquelas férias coletivas, né? Eu já marco uma data, vamos já deixar marcado para antes de iniciar o ano letivo, a gente fazer essa reunião para a gente já fazer o PEI do Bruno. Então, eu já deixo marcada essa data, por quê? Porque você tem que se antecipar, você não pode esperar o começo do ano para ir, nós não temos data, não sei o que lá. A partir do momento que você fez ou a rematrícula ou matriculou o seu filho naquela escola, você já fala, olha, eu quero marcar uma data com coordenador pedagógico, com todo mundo, porque nós vamos fazer o PEI. E esse PEI é importante, precisa fazer, tá certo? Acho que de escola, basicamente, era isso. Agora, outra coisa que me perguntou muito é em relação plano de saúde e relação terapias, essas coisas. Vamos lá. Plano de saúde. O plano de saúde, quando você vai fazer um plano de saúde para uma criança, vamos dizer que você até então não tinha o diagnóstico, né? E não tinha um plano de saúde. E aí agora você tem um diagnóstico, você sabe que você vai fazer muitas terapias, tal. Então é melhor eu fazer um plano de saúde. O plano de saúde não pode falar que não vai fazer porque é uma doença pré-existente. Não, isso é ilegal, tá? Então, a recusa de contratação de plano de saúde com a justificativa de que seria uma doença pré-existente, você entra na justiça que você ganha sem problema. Relação às terapias. Vamos lá. Quem conhece um pouquinho sobre o autismo sabe que a gente fala do espectro. O espectro, ele é muito amplo. Tem crianças que vão precisar de 3, 4 sessões de psicóloga por dia, por semana, 2 de fono, 2 de TO. Quer dizer, para cada criança é diferente, né? Então, assim, lembra quando eu falei que normalmente essa criança ela vai ser acompanhada por alguém? Ou o início, o pediatra, o neuropediatra, ou o psiquiatra. Então, essas pessoas que são capazes de dizer qual é o tipo de terapia e a quantidade de terapia que essa criança precisa para o desenvolvimento. Porque esses médicos já são qualificados para saber mais ou menos em que linha do espectro essa criança está.
Então, se ela vai precisar de mais sessões com a TO, ou com o psicólogo, ou com a fono, né? Então, assim, aquela criança que já fala, talvez não precisa 3 vezes de semana com a fono. 2, vamos tentar 2. E aí a gente vai vendo também o desenvolvimento. Então, muitas vezes os planos de saúde falam que existe limitação de sessões, né? Ah, não. Tem um número X de sessões de psicólogo, de fono e tal. Não. Se você tem um médico te dando um laudo, falando que aquela criança precisa de, no mínimo, 3 vezes por semana de tais terapias, é em cima daquilo que você vai. E aí, sempre, início, questões administrativas, então você direto com o plano, e aí, novamente, tudo documentado, tudo com protocolo, e sempre você guarda o protocolo, né? A documentação que, por exemplo, você vai dar para o plano de saúde, você sempre guarda uma cópia. E um protocolo que você entregou aquilo. Aí espera, pede a recusa. Normalmente, o plano de saúde, ele faz formalmente, eles mandam uma resposta formal. E aí a gente tem, assim, inúmeras ações na justiça, que infelizmente a gente tem que entrar na justiça com relação a isso. Então, assim, falei da condição do número, quais são as sessões, quem vai falar quais são as sessões de quais terapias é o médico, o número da terapia. E aí, eu entendo também, Adriana, que, por exemplo, a própria fono, de repente, aquele terapeuta, ele pode vir a questionar, olha, nós iniciamos com um número de uma terapia na semana, mas eu acho que se a gente fizesse 2 terapias, ia ser mais produtivos e dá para fazer essa adequação dentro da necessidade, tá? Aí vai de como a criança vai se desenvolvendo, não é uma coisa fixa. Então, essa é a primeira condição. Quais as terapias? O número de terapias também, não pode limitar, tá? E, por exemplo, se o plano de saúde fala assim, vou dar um caso do Bruno. O Bruno está com obesidade, ele fez 11 anos, ele está com 1,62 m e com 83 quilos. Ele tem compulsão alimentar. E aí a compulsão dele, se não é alimento, como eu te falei outro dia pelo WhatsApp, é qualquer outro objeto que ele precisa estar na boca, né? E aí, ele precisa fazer uma atividade física. Pelo peso dele, ele não é ágil. Então, ele cansa muito. Então, assim, ó, eu já pus no judô, não deu certo. Já pus no futebol, não deu certo. Já pus na natação, não deu certo. E por N motivos que eu não vou ficar me prolongando para não gastar tempo. Bom, o que ele gosta, Juliana? O que ele mais gosta é de água, mas a natação não deu certo. Tá, nós vamos fazer uma hidro com ele, porque ele ama dançar. E na água, vamos fazer uma... Aí o plano de saúde me falou que eles não cobriam a hidroterapia. Então, que não podia. Então, o que eu fiz? Eu fiz o pedido médico, a minha solicitação, a negativa deles, e entrar na justiça quando veio a pandemia e tá parado. Mas é isso. Tem a necessidade, entendeu? Então, assim, se eu tenho um médico falando que é uma questão, inclusive, de saúde, porque o Bruno já está com obesidade. E por mais que a gente troque a alimentação, tal, não está surtindo efeito. E ele precisa fazer uma atividade física, entendeu? Então, eu tenho um médico que está laudando tudo isso. E aí, a gente entra
Então, isso serve para ecoterapia. Se o médico entende que a criança tem que fazer a ecoterapia, não adianta o plano de saúde falar, ah, não, não cobre. E aí, se o plano de saúde não cobre, ele vai ter que cobrir através de via judicial. Outra questão, terapias específicas. Então, eu tenho assim, psicólogas, nós temos muitas psicólogas, mas vamos dizer que seu filho precisa da terapia ABA. Você chega lá no seu plano de saúde, e você fala, vou ver a fulana de tal. Então, mas o médico está pedindo para fazer a terapia ABA. A senhora tem ABA? Não, eu não trabalho com ABA. Bom, mas o médico quer que faça a terapia ABA, essa não serve. Vai indo. Se o plano de saúde não tem um profissional que tenha a competência para fazer aquela terapia específica solicitada pelo médico, você vai escolher um profissional capacitado que tenha essa qualificação e o plano de saúde vai ter que te reembolsar. Entendeu? Porque a lei, ela te resguarda. Então, vai falar, não, terapia ABA eu não tenho, mas olha quantos psicólogos eu tenho. Mas escuta, o médico dele tá falando que precisa ou a terapia ABA, ou a Denver, ou tantas outras que são, que são específicas, não é qualquer uma. Então, o plano de saúde, ele tem que te atender nesse sentido. Muito bom. Então, se não tem esse profissional, né? Se não tem lá, você vai procurar uma pessoa qualificada e o plano de saúde. Você paga e eles têm que te fazer de forma de reembolso. Certo? Muito bem. Algumas coisinhas relacionadas a transporte agora. Aqui em São Paulo, nós temos o rodízio, né? Mas você sabia que a gente não precisa fazer o rodízio porque a gente tem um filho autista? Sabia, Adri? Sabia. Então, a gente, aqui em São Paulo, a gente pode pedir uma autorização especial, então a gente tem que, aqui em São Paulo é o Detran, você vai com o laudo do seu filho e pede a isenção do rodízio, né? Então você vai poder circular com o seu carro, mesmo naquele dia em que você precisaria estar com ele parado, pela condição dele, né? Então, quando eu dou as palestras, cada estado tem o seu órgão específico, aqui é o Detran, e lá eu costumo deixar os links de todos os estados aonde cadastrar e você tem a isenção. Outra coisa, o estacionamento preferencial. Hoje, sabe aquele símbolo da cadeirinha de roda? Né? Hoje eles já estão alterando esse símbolo para um novo símbolo. Eu normalmente demonstro o símbolo da pessoa com deficiência. Então, eu posso sim parar nessa vaga preferencial. É certo que muitas vezes eles vão te olhar, as pessoas vão te olhar, sair do carro, por quê? Porque o autista, ele não tem características físicas, né? Aí eles vão falar assim, nossa, mas por que eles pararam ali? Né? Mas hoje já está sendo dado, inclusive, um cartão específico justamente para acabar com esse tipo de situação, né? Porque muitas mães tinham que ficar estressadas em supermercados, em shopping, porque parava nessa fila e falava assim, por que a senhora parou aqui? Não é para parar? Mas meu filho é autista. Não, mas ele não parece, não tem nada, não, mas ele tem, enfim. Então, hoje você já tem também, um documento que você coloca no carro, né? E pode utilizar para o estacionamento preferencial. Fila preferencial em supermercado. Hoje a gente consegue ver já com o símbolo do laço
do autismo, né? Então, em supermercado, em cinema, banco, em qualquer lugar que você vá, hoje a gente já tem e você pode fazer o uso dessa fila preferencial. É certo que continuo dizendo, muitas vezes as pessoas vão te olhar torto. Por quê? Porque a condição dos nossos filhos, ela não é algo físico que vai descrever a situação deles, né? Então, as pessoas vão olhar para ele e falar assim, não tem nada. Nossa, quantas vezes eu já ouvi, nossa, mas parece que o Bruno não tem nada. E assim, sempre que eu posso, Adriana, eu vou de boa, como uma pessoa normal. Mas, quando eu percebo que, de fato, o Bruno está ficando agitado, que aquilo pode sim gerar uma irritação e que só quem já presenciou, que às vezes é uma pontinha de um negócio e se torna o fim do mundo para eles, a gente sabe por que eu vou fazer o meu filho passar por essa situação se eu tenho o direito previsto na lei de ter o atendimento preferencial. Então, quando eu vejo que o Bruno está de boa, até para exercer a paciência dele, saber esperar, saber ter uma fila, a gente fica de boa. Agora, dependendo da condição onde ele já demonstra, ou porque ele começa a fazer flaps, ou porque, mãe, tá demorando. Aí eu falo, opa, ele já está me dando sinais de que ele não vai conseguir. Então, assim, gente, vocês não estão fazendo nada de errado, vocês estão usando algo que a lei prevê, é um direito para os nossos filhos. E eu acho muita judiação a gente fazer um filho nosso passar por uma crise de ansiedade, de nervoso, porque a gente fica com uma certa vergonha de os outros falarem alguma coisa. Ninguém paga nossas contas. Exatamente. Tá? Mesmo porque depois o Arthur, ele entra, né? Quando ele não consegue ficar numa situação de sala de aula, ou de mercado, ou de fila, ele fica triste com ele. Né? Mãe, não consegui. Então, já percebemos os sinais, vamos para a preferencial, a gente vai bem tranquilo. Né? Que, infelizmente, algumas vezes não deu certo, já ficamos em fila de banco por 2 horas, foi bem difícil, porque a criança desregula naquele momento, mas às vezes até ela voltar a se regular são horas em casa. 2, 3 horas. É verdade. É muito triste. Então a gente tem que se valer mesmo dos direitos. Importante. É verdade. É verdade. Outra coisa, existe isenção de IPVA, ICMS e IPI para carros. Você consegue pagar, você tira o carro pelo PCD, você consegue carro zero, e aí você tem que ir na concessionária. Lá eles têm uma pessoa específica que cuida desse trâmite todo. Então é assim, é como se você comprasse um carro em nome do Arthur, né? Mas que você é o condutor, né? Então, através da documentação dele, então você tem um desconto no carro, né? Um desconto que vale bastante a pena. Você tem a isenção desses impostos que eu falei, né? Então, vale a pena você, quando você tiver interesse de trocar o carro, dá uma pesquisada nas concessionárias, porque existe situações vantajosas para PCDs, tá? Com laudo, né, Juliana? Tudo começa tudo com laudo. Tudo com laudo. É a partir do laudo que você consegue todas as outras coisas. Porque alguém precisa te dizer
que aquela criança, o que ela é, né? Qual é a deficiência que ela tem. Então, através do laudo, onde depois de algumas sessões e investigações, de terapias e investigações, nós vamos entender que aquela pessoa tem uma condição, no caso, o autismo. Então, tudo parte do laudo. E aí, você vai ter que ter cópias e mais cópias de laudos aí, porque você precisa mandar para cada lugar diferente. O neurologista do Arthur é um fofo, ele sempre me ajuda, sempre que eu preciso de laudo. Doutor Paulo, muito bom. Normalmente eles nem se importam em dar. Outra coisa que eu lembrei, quando você tem que fazer viagens aéreas, hoje as companhias aéreas, algumas, você pode pesquisar, elas dão a passagem para a pessoa com necessidades especiais e só o acompanhante paga, mas muitas vezes eles dão desconto para o acompanhante. Então, é outra coisa que você pode buscar com a companhia aérea, verificar quais são as condições especiais. Então, assim, é algo previsto em lei? Não, não é algo previsto em lei. Eu só estou falando que as companhias aéreas, elas fornecem esse benefício, tá? Agora, isenção, por exemplo, para o transporte público, metrô, ônibus, aqui em São Paulo, é só você ir na SP Trans, né, que é aquele cartão que a gente usa, né? E aí a isenção, ela é para a pessoa e para o seu acompanhante também. Então, vai ficar cadastrado lá e você consegue ter a isenção do transporte. Então, se a pessoa precisar utilizar do metrô e do ônibus, ela tem a isenção da taxa. E intermunicipal também tem isenção de taxa. Mas aí é específico, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar. Tá. Doutora, o Júnior tem uma pergunta aqui? Pode falar. Já são 17h53. Tem uma pergunta. Uau! Passa muito. O que os pais devem fazer para uma inclusão dentro da lei, já inseridos na escola? Eu não entendi. Quando a pessoa já está na escola e quer saber como que faz para a inclusão ser dentro da lei? A doutora ela falou, né? Começa tudo com um laudo, né, doutora? Exatamente. Através... Então, assim, a partir do momento que você tem o laudo, essa criança, ela é uma criança de inclusão. Então, ela pode... ela vai ter o direito à vaga, ela pode vir a ter o direito ao acompanhante, ao material adaptado. Eu acho que, assim, eu falo que eu sou uma mãe um tanto quanto chata. Mas sabe por quê? Eu sou o tipo de pessoa, e foi por isso que eu fui fazer direito, que eu não quero nada que não seja direito meu. Então, quando eu vou lá na escola e falo assim, olha, eu preciso que vocês façam assim, assim, assim para o Bruno, eu não estou pedindo nada que a lei não me resguarde, como foi o caso do PEI, que no começo eu tive um pouquinho de resistência com relação à elaboração do PEI. Hoje a gente faz, como eu te falei, a gente já marca no ano anterior já para o outro, né? Então, gente, a gente tem que ficar de olho. Primeiro passo é conversa, né? Laudo conversa, olha, mas por quê? Conversa com a coordenadora, com a orientadora, mas me dá uma justificativa plausível, mas olha, você não está vendo que o meu filho está precisando disso? Tudo na conversa. Aí, quando você percebe que na conversa não deu muito certo, você joga um pouquinho de pimenta. E quando eu falo joga um pouquinho de pimenta, é você falar assim, então,
eu vou ter que falar com o meu advogado, então vou ter que ir na secretaria de ensino, então eu vou na delegacia. Existe uma delegacia, inclusive, por exemplo, se você sofre algum tipo de discriminação em loja, supermercado, delegacia da pessoa deficiente, enfim, você joga a pimentinha, entendeu? Para ver se a pessoa pega. E se não pegou, se não alterou, aí você vai atrás mesmo do seu direito. Porque as coisas só funcionam, gente, infelizmente, se a gente batalhar, entendeu? Então, assim, ninguém quer ter trabalho. Então, a escola, ela não quer, desculpa falar, mas é a realidade, ela não quer ter trabalho de uma criança de inclusão, que vai precisar de um olhar especial, de cuidados especiais, de material especial, entendeu? Ninguém quer. Então, você, como mãe, como pai, como responsável, você vai ter que ir atrás. E vai. É direito seu. E outra, lembra que a gente falou da Constituição Federal? É isso. Independente de laudo, todo mundo tem direito à saúde, à educação, à cultura, a lazer. Se todo mundo tem direito, por que o meu filho não pode ir, de repente, a um passeio da escola? Não, seu filho não pode ir, porque ele é de inclusão. Oi? Por que não? Quem tem que dizer se ele tem capacidade ou não é o pai. E se naquele dia, de repente, ele não tem acompanhante, mas está um pouco receoso, naquele dia do passeio, você fala, não, eu quero que ele vá, e para isso vocês têm que verificar uma pessoa para acompanhar ele. Não é todos os dias dentro da sala de aula, mas para esse passeio, eu quero que alguém fique de olho nele, se ele precisar ir ao toalete, que o acompanhe. Então, você fala, não, e ele vai. É direito. Então, gente, diante do andar do horário aí, o que eu falo para vocês? O que eu falo para vocês? Batalhem, vão atrás, porque é só assim que as coisas funcionam. Eu faço um paralelo quando a gente reclama do condomínio, né? Todo mundo fala mal do condomínio, mas será que todo mundo vai na reunião de condomínio do prédio? Você foi lá para falar se você concordava ou não com aquilo, para expor a sua ideia? Então, gente, tem que ir atrás, tem que batalhar. Vale a pena. Eu queria mandar um beijo, agradecer, Juliana, amei. Obrigada, viu, pela aula. Obrigada. Deixar um abração para todo mundo e falar que a Juliana, a doutora Juliana, também faz parte do nosso grupo Ciclo de Palestras. Vocês vão ouvir falar mais disso, gente. Fica ligado, tá bom? Um abraço, obrigada. E que a gente possa continuar nesse ciclo de aprendizagem, né? E que ela nos mostrou. Com certeza. As leis nos ajudam a sermos melhores seres humanos, não é assim? Coisa boa, viu? Com certeza. Obrigada pelo convite, Adriana. Agradeço a todo mundo que participou. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada. E um beijo. Fiquem ligados que logo, em breve, teremos novidades, né, Adri? Isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite, viu? Ó, boa noite. Saúde para todo mundo. Tchau.